Nas últimas décadas, nós percebemos muitos afastamentos por doenças físicas, mas agora nós temos que reconhecer que existem muitas dores invisíveis que também provocam afastamentos. Então, nós estamos ouvindo pessoas que, a partir de suas dores visíveis ou invisíveis, foram marcadas profissionalmente. É por isso que o Ministério Público do Trabalho de Campinas está com a campanha A Dor Pode Te Marcar. A gente vai ouvir agora a história do Nelson Ribeiro. Seu Nelson, muito obrigada por compartilhar a sua história conosco. Por nada. A sua história é a história de muitos trabalhadores. O senhor está afastado neste momento ou não? Não, eu desliguei da empresa. Por sua vontade ou vontade da empresa? Por minha vontade. Como foi esse processo de desligamento? Então, a princípio, seria assim para um afastamento de 3 meses, né? Que eu combinei com a empresa. Seria assim um afastamento de 3 meses para eu fazer alguns reajustes na minha vida, né? Só que no decorrer desses 3 meses, eu acabei assim decidindo, juntamente com a minha esposa, que retornar para a empresa e para aquele ambiente de trabalho seria voltar a retomar todos os problemas que eu havia tido anteriormente. Quais foram esses problemas, seu Nelson? Era estresse, né, por causa do excesso de trabalho, ansiedade, angústia, cansaço físico, cansaço mental, o emocional muito abalado, que a atividade de despachante de aduaneiro é uma atividade que exige assim, muita mobilidade, né? A gente tem que estar em vários lugares ao mesmo tempo na alfândega e assim, o profissional que faz a legalização, vamos dizer assim, né, das cargas que embarcam, né, para o exterior e de exportação e importação. E o senhor ficou nessa função por quantos anos? 18 anos. 18 anos, tendo que estar em vários lugares ao mesmo tempo, sendo cobrado constantemente. Por agilidade, por desempenho, quais eram as cobranças? Cobranças muito grande, porque quando a carga chega lá, ela já está agendada para o embarque, né? E tem uma série de tramitação que a gente tem que fazer lá dentro, né? O senhor tinha trabalhos administrativos e braçais? Sim, é o que a gente chama de administrativo e operacional. A gente tem que estar ao mesmo tempo ajuntando as documentações, fazendo as documentações, verificando, corrigindo as documentações, porque não pode haver erro exatamente por causa do preço dos fretes, que é muito alto, e cometer um erro significa assim, ter custos também muito altos, e é o despachante que é responsável por esses custos, né? E ao mesmo tempo também a gente tem que estar nos armazéns e na plataforma recebendo essas cargas, armazenando elas e fazendo os trâmites para que ela seja liberada rapidamente para dar tempo do voo que já está aguardando ela. Pelo que o senhor está me dizendo, então o senhor acumulou função por 18 anos? Sim, também. Seu Nelson, o senhor teve apoio da empresa ou o senhor pediu ajuda para a empresa? Porque, na verdade, a atividade de despachante aduaneiro ela é autônoma, né? Então, ao mesmo tempo que a gente tem vínculo com as empresas, a gente não pode, assim, também fazer algumas reclamações que seria assim, vamos dizer assim, apoiado pela CLT, né? Porque o autônomo, ele não tem vínculo empregatício, né? Ele não tem registro na carteira, né? Ele paga todos enfim, né? Mas o senhor tinha um chefe que lhe cobrava e lhe dava? Sim. Isso está certo? São coisas assim que às vezes a gente tem que
que se submeter, né? Porque faz parte um pouco né, da estrutura do trabalho, né? Tem os despachantes que eles já têm assim que ele já tinha assim uma estrutura assim mais assim equilibrada, né? Que ele conseguia realmente fazer assim uma função de autônomo mesmo, né? Ele não dependia de empresas. Mas no seu caso, o senhor dependia? No meu caso, eu dependia da empresa, porque eu era a empresa, vamos dizer assim, meio que terceirizava o trabalho dela para mim. Ou seja, o senhor era cobrado, mas não poderia pedir ajuda? Eu até poderia, em alguns momentos, né, alguns momentos assim é necessário ajuda, porque exatamente por causa disso, né, porque tem momento que não dá para se desdobrar né, e estar em vários lugares ao mesmo tempo, como às vezes o serviço exigia. Seu Nelson, quando o senhor percebeu que o que o senhor estava sentindo poderia lhe levar a um afastamento ou que era um problema mais grave? Foi quando eu percebi assim que eu comecei assim a ingerir com mais constância e com mais de maneira mais excessiva o álcool, né? E quando assim eu comecei a sentir assim muita tensão, muita ansiedade. Aí o senhor descontava essa ansiedade na bebida? Sim. Isso durou quantos anos? A partir de 2007, né, eu já comecei assim a sentir, vamos dizer assim, na pele, né, os problemas, principalmente assim de cansaço físico e mental que estavam surgindo, né. E coincidiu assim que foi assim o período que eu comecei a ingerir mais álcool, né. Aí eu retomei a minha vida normal, fiquei de 2008 até 2012 sem ingerir bebida, sem ingerir álcool, mas em 2012 eu retomei, aí retomei assim, porque a minha situação de trabalho já estava muito mais agravada, né? Já estava assim... As cobranças eram maiores? Maiores, e eu estava assim vivendo situação de limite, né? E tinha dia que eu chegava no serviço assim, eu me sentia assim de tal maneira que eu olhava para a minha vida e não tinha, não tinha solução assim a curto prazo, né? Eu chegava naquele serviço e falava, meu Deus, qual é a alternativa de vida que eu tenho, né? E eu olhava ao redor e não tinha alternativa, e aquilo me causava assim... e aquilo aumentava ainda mais né, aquele estado psíquico, vamos dizer assim, né, e emocional que eu vivia, porque eu não tinha alternativa. O senhor acha que a infelicidade daquela sequência de cobranças, da falta de apoio, levou o senhor a consumir álcool e drogas? Sim. O senhor estava infeliz? Muito. Se sentindo desvalorizado? Desvalorizado, eu me sentia derrotado, eu me sentia... tudo aquilo que a autoestima baixa faz com que a pessoa sente. Era assim, uma situação assim de angústia muito grande, né? E teve momentos assim que eu chegava no serviço de manhã para retomar assim, né, as minhas atividades, o meu serviço, e eu olhava para a minha vida assim e via que realmente não havia saída para a minha vida, né? E vendo hoje, né, vendo hoje, depois assim com algumas conversas que eu tive com algum amigo, né, um amigo meu em especial me chamou a atenção para a depressão aguda que eu estava vivendo, né, para que eu me cuidasse. Mas eu pensava, bom, mas se isso é depressão, como que eu consigo desenvolver o meu trabalho, eu consigo ingerir álcool, eu consigo... né? Porque até então eu fazia uma ideia errada da depressão, né? O senhor chegou a pensar em suicídio?
Eu não pensava claramente, mas quando eu olhava para a minha vida, eu não via assim, outra alternativa, porque eu não via saída, né? E essa saída veio durante o seu afastamento? Foi durante o meu afastamento. Como é que foi essa virada, então, de chave? Quando o senhor percebeu, bom, agora eu tenho que mudar. Quando eu saí do serviço, eu estava vivendo assim a fase assim mais desesperadora assim da minha vida, né? Os primeiros dias, os primeiros meses, né, que foi assim em torno assim de 5, 6 meses, é, é, eu é, a, a, a depressão ela se acentuou, né? Eu perdi peso e, e, e a angústia também se acentuou muito, né? Porque eu estava vivendo, né, o resultado né, de toda aquela, né, do que tinha dado a minha vida, do que tinha virado a minha vida, né? Mas ao mesmo tempo, né, que eu me sentia assim, né, qualquer impossibilidade de retomar a minha vida, mas é incrível porque eu parava e pensava, eu falei, não, eu não posso parar agora, eu tenho que continuar, eu tenho que ver aonde isso pode dar, né? Então eu tinha os grupos de psicólogos, eu tinha os grupos de apoio aos dependentes químicos, eu tinha o psiquiatra, né? Tem um grupo do Sereste, como eu te disse, né, que é do apoio à saúde do trabalhador, que eu comecei a frequentar. Então aquilo fazia com que eu levantava de manhã, né, e falava, não, eu vou lá porque eu vou ver no que vai dar, né, porque se eu ficar em casa vai ser pior. Nos primeiros 3 meses, né, quando eu me afastei, eu sentia um medo muito grande de ficar desempregado, né, e eu sentir assim uma certa expectativa, inclusive, né, de retomar o serviço, né? Mas depois a partir, como eu te disse, a partir assim do 6º, do 7º mês, né, que eu consegui assim, que eu percebi assim que começou assim a haver assim um desaceleramento assim, né? Aí a primeira coisa que eu pensei, eu voltei 2 vezes lá no serviço, né, e falei com as pessoas que eu trabalhava, né, assim, a pessoa ela fez alguns comentários assim que imediatamente eu percebi assim que era assim uma pressão psicológica, né, e aquilo me deixou em tal estado, né, eu saí de lá assim sem perceber assim o chão, né? Falei, meu Deus, né? Realmente não tenho mais condições de retornar naquele serviço. Não dá mais, porque eu saí de lá num estado eu saí num estado assim de angústia muito grande. Desvalorização. De desvalorização, de falta de perspectiva, né? Eu estava conversando com um amigo meu depois que eu saí da sala, né? E ele ficou conversando e eu fiquei assim, a minha cabeça ficou assim, eu não sabia o que ele estava falando, né? Eu não conseguia ouvir a voz dele e a minha cabeça ficou assim como que levitando e eu senti assim uma pressão dentro de mim, né? E pensando assim, qual é a saída? O que eu faço da minha vida, né? E retornei para casa e falei, fiz um comentário para minha mulher, né? E falei o mal que eu tinha feito em ter ido até o serviço. Aí ela falou, ó, né, como todas as mulheres, né? Falou, você não deveria ter ido. Eu pensei em falar para você não ir, né? Tá vendo o estado que você tá? Né? Isso já fazia acho que uns 3 meses. Estava indo no prazo de 3 meses que eu tinha afastado. Naquele momento eu senti assim com muita clareza que eu não tinha a mínima condições de retornar lá. E aí?
né? Aí passou 3 meses, 5, 6 meses, no 7º mês, assim mais ou menos, né? Aí eu conversando com a minha mulher, assim, eu falei mais ou menos, né? Porque a questão de não ter um salário, a questão assim da material, assim, pesa muito, né? E eu estava e aquela angústia, né, de não retornar e viver do que era muito grande, né? Aí eu ia até a cidade, né, eu comecei a passar em alguns lugares, comecei assim, a deixar alguns currículos, né? Eu falei, quem sabe não acontece aí um milagre, né? E dentro assim de um período surge algum serviço que eu não tenha que retornar lá. A ideia de voltar lá foi quando ficou claro para mim que eu não tinha condições mais de voltar, né? Aí eu conversei com a minha mulher, né, deixei assim mais ou menos para ela, eu não falei abertamente, né, mas falei para ela o sacrifício que seria de eu retomar aquele serviço, né? Aí ela falou que se eu não quisesse retornar ao serviço, que eu não precisava. Ela trabalhava também? Ela trabalha. Pronto. Né? Ela falou, olha, né, o salário que eu ganho e a pequenas economias que a gente tem, né, sem contar que parte da economia eu já tinha, vamos dizer assim, torrado, né, com álcool e tudo mais. Então, o que sobrou, ela começou a administrar, né, e ela falou, pelo menos assim, por um tempo, né, você não precisa voltar, porque você não tem, ela falou claramente, assim, você não tem condições de voltar mais lá, não. E aí, como foi esse processo de desligamento? Eu não, como é autônomo, né, eu não tenho direito, eu pago o INSS, o INPS por conta, eu não tenho direito, durante assim, acho que aproximadamente uns 5, 6 meses, a empresa fez um depósito de um valor assim aproximado do que eu recebia, né, e muitos despachantes, né, quando eles têm assim um vínculo não empregatício com a empresa, mas quando a empresa rompe, eles entram na justiça, né, eles entram no Ministério do Trabalho e eles conseguem, né, porque de uma forma ou de outra eles conseguem provar que ele tinha um vínculo sim, na empresa, e a empresa não fez, porque a empresa poderia fazer um registro que não fosse despachante aduaneiro para ele, né. E aí o senhor foi atrás dos seus direitos? Como assim, eu estava ciente, né, que eu não tinha um vínculo empregatício com a empresa, né, eu estava ciente que era assim, um trabalho, né, do qual a empresa não poderia, exatamente por causa da legislação, né, a empresa não poderia fazer o cadastro. Então, levando assim, um pouco disso em conta, né, que eu tinha assim, eu tenho consciência da minha função lá, então eu achei, né, e falei com a minha mulher também, ela concordou de eu não buscar os seus direitos? Não buscar os meus direitos. Tá. Seu Nelson, a dor lhe marcou? Muito, muito. Essa dor, ela foi visível ou invisível? Assim, ela tornava visível, né, na medida que algumas pessoas assim que acompanhavam de perto meus problemas, né, e via assim o envolvimento que eu estava tendo com o álcool. O senhor acredita que a sua cobrança profissional, o seu estado estressado, lhe fez partir para o alcoolismo? Sim. O senhor acredita que se a sua esposa tivesse lhe abandonado nesse momento, esse processo não teria acontecido? Ou seja, o apoio da família foi fundamental? Foi fundamental. Na situação que eu me encontrava, assim, pelo menos assim emocionalmente, assim, no momento, psiquicamente, eu não tinha a mínima condições de me reerguer. Para a gente encerrar, qual o recado que o senhor daria para quem está nos assistindo? Agradecimento à sua esposa,
e que quem está passando por dores como o senhor passou, o que deve fazer? Levar ao conhecimento da empresa, né, buscar assim, junto à empresa, alternativas, né, e se cuidar, né, principalmente através da saúde mental, né, psicólogos, psiquiatras, que eu acho assim que é muito importante, né, que basicamente assim são profissionais que estão assim bem capacitados de nos ajudar, porque normalmente nesses momentos as pessoas que estão muito próximas da gente, principalmente da família, eles têm muita dificuldade de nos ajudar. A única ajuda assim que realmente foi fundamental foi da minha esposa, né? Porque na hora foi ela que segurou a barra, porque senão eu não me levantaria mais não. Hoje o senhor quer recomeçar? Sim, estou nesse processo e tenho tido assim experiências bem importantes, né, de retomada da minha vida, de retomada da minha história. E aos 59 anos eu estou me propondo assim a recomeçar a minha vida, né, fora daquele ambiente de trabalho. Mas o senhor se sente com Fora vontade? Sim, né? Durante toda acontece assim algumas coisas na vida da gente que não tem assim, eu fico me perguntando, né, e não tem resposta assim, porque a partir de 2007 eu comecei a desenhar, né, fiz um curso de desenho por 4 anos e agora eu pinto também, né. Então isso de uma certa forma me ajuda, né, porque quando eu estou na minha casa eu estou pintando, estou desenhando, né. Ocupa a mente. Ocupa a mente. Obrigada, Sr. Nelson. Muito obrigada. A sua história é a história de muitas pessoas. E assim nós encerramos a conversa com o Sr. Nelson, que nos mostrou que o apoio da família, buscar ajuda profissional de um psicólogo, de um psiquiatra, é muito importante para passar por essa fase que, como o Sr. Nelson mesmo disse, é apenas um freio, não é o fim.